E aí galera, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui de novo na sexta-feira no Geografia de Corpo e Alma, né? Repara, na semana passada nós discutimos sobre a questão em relação do modelo econômico brasileiro, mas discutimos a parte 1, lembra? Nós fizemos um pouco aquela parada de 1500 a 1808 a proibição. Depois discutimos 1808 a 1930 a implantação. E na realidade depois falamos sobre a questão da Revolução Industrial Brasileira, que fundamentalmente tem a figura, né, do Vargas como um elemento absolutamente fundamental. Então fique de olho, né? Essa questão em relação desse processo é um processo que intensifica o processo de industrialização brasileira. Hoje a gente partiria para pós-1956, exatamente o que eles chamam de a internacionalização, quando o processo de industrialização brasileira vai disparar, vai se intensificar. De certa maneira, vamos fazer assim, ó, Vargas deu as bases do processo de industrialização no Brasil. Vargas promoveu o processo de articulação econômica do país e agora isso tudo será intensificado. E intensificado de que maneira? E parece que o pós-56, a internacionalização da economia, a gente pode pensar em relação a Juscelino Kubitschek, né? O período JK é absolutamente fundamental, e pode pensar em relação ao chamado milagre econômico, 68, 69 até 73, 74. Repare, não estamos agora discutindo alguns aspectos sobre a lógica política, até porque o Eduardo discute isso quando fala de história. Nós estamos discutindo os aspectos econômicos, o desenvolvimento econômico, e esses dois momentos aqui são absolutamente fundamentais. Lembra que Vargas cometeu o suicídio, um pouquinho depois, né? Juscelino Kubitschek toma o poder. Olha, quando Juscelino é eleito, está no poder, né? Uma das marcas de Juscelino é exatamente esse processo de industrialização que é acelerada. Quando ele fala que ele vai desenvolver o Brasil 5 anos de governo em 50 anos de desenvolvimento, a gente não tem certeza se foi isso tudo, mas com certeza houve uma intensificação do processo de industrialização no Brasil. Juscelino conseguiu uma marca de mais ou menos 8% em média de crescimento econômico. Gente, isso é absolutamente fantástico. E esse crescimento econômico de 8% levou o Brasil a ter principalmente desenvolvimento da indústria de bens de consumo duráveis. Bens de consumo duráveis. O Brasil vai ter um processo de modernização do consumo e fundamentalmente baseado nessa discussão de bens de consumo duráveis. Então fique de olho nisso. E como ele fez isso, Marcelo? Em grande parte, Juscelino faz um processo de atração de capitais de empresas do exterior. As multinacionais vêm para o Brasil de maneira absolutamente intensa. E isso, inclusive, vai fazer o Brasil participar de uma lógica de política de transporte, de valorização do rodoviarismo. Repare que estamos sofrendo essas discussões até hoje, com a questão em relação que estamos vivendo agora, sobre a discussão em relação da greve dos caminhoneiros, ou da questão em relação ao transporte aqui no Brasil, dificultado em função desse quase 60% a 65% de todo o transporte no Brasil de cargas e está relacionado até hoje ao rodoviarismo. Mas muito bem, há um processo de modernização econômica. E uma das questão fundamental é o plano de metas. O plano de metas é um plano que vai estabelecer metas de desenvolvimento, metas de investimentos. Uma delas é a questão em relação das rodovias. Repara que as rodovias é a meta que Juscelino mais faz crescer. Ele fez uma meta. Vamos estabelecer uma meta da construção de rodovias. Ele passou da meta. Para você ter uma ideia do que significa a industrialização baseada na questão do impulsionamento da indústria, o quê? A partir da indústria, o quê? Automobilística multinacional. Então isso é uma base do processo. O Brasil vai se industrializar intensamente com um intervencionismo estatal através de grandes investimentos em relação à infraestrutura no Brasil e a indústria de base e a questão da atração de capital o quê? Multinacional. Isso vai dar o Brasil se industrializar intensamente. Brasília é um marco. Por que Brasília é um marco? Porque Brasília significa o contexto desta modernização, né? A síntese dessa modernização, que ela colocar uma cidade no meio do nada, ela colocar uma cidade dentro de uma lógica para mostrar ao mundo o Brasil em processo de modernização. Brasília representa essa ideia como se fosse um marketing juscelino. Durante um tempo, os caras adoravam dizer que a capital deveria ser no interior, por isso a ideia da interiorização do desenvolvimento, como uma das falas de Juscelino mais forte. Mas muita gente boa também acha que nós perdemos politicamente. Eu, inclusive, acho muito isso. Porque nós afastamos a capital da concentração popular.
Nós afastamos da capital e perdemos, evidentemente, um aspecto democrático muito interessante, que é exatamente a pressão popular perto do poder. Acho que foi uma perda para o Brasil. E Brasília teve outras consequências, né? Com o aumento da dívida externa, com a questão em relação do aumento da inflação. Brasília teve outras consequências, mas é um marco para o período Juscelino Kubitschek, né? Então, depois de Juscelino, nós tivemos aquele período curtinho de Jânio, Eduardo vai discutir isso com vocês. Depois tivemos aquele período não tão curto, mas muito complicado, muito contestado, muito turbulento do Brasil, que é o governo Jango. E com o golpe civil militar, o Brasil entra numa nova era, né? E essa nova era, que é o chamado regime militar de 64 a 85, que nós tivemos 5 presidentes, há um destaque. E eu acho que o destaque fundamental é exatamente quando você pensa em relação a Médici. Porque é no período dele que a gente acaba formulando a ideia, o chamado milagre econômico brasileiro. Mais ou menos nesse período. É nesse período que nós não vamos ter, como Hélio Gaspari gosta de dizer na sua coleção sobre a ditadura militar, que nós temos a ditadura escancarada. Sim, porque é em 68 que tem a assinatura do AI-5. Aliás, toma cuidado, está fazendo 50 anos do AI-5. Médici vai governar com o AI-5 debaixo do braço. Médici vai governar dentro de um regime absolutamente repressor. Então, o Brasil... Pense nesse contexto, tá? Pense nesse contexto político, porque é importante nesse processo. Ninguém pode reclamar. Repare que a discussão em relação das greves. Repare que o controle social. Repare o arroxo salarial. Então, o milagre econômico tem uma relação com isso também. Mas, Marcelo, o que eles fizeram? Na realidade, o milagre é fácil de entender, minha gente. Porque, repare, o milagre significa taxas altíssimas de crescimento econômico. Repare para isso aqui. Taxas absolutamente impressionantes de crescimento da economia. Médici teve mais ou menos uma média de crescimento. Juscelino teve de 8%, ele teve de 11%, quase 12% de média. O Brasil cresceu demais. O Brasil economicamente cresceu muito durante esse período chamado milagre econômico. Mas o que ajudou a eles? Primeiro, uma situação externa muito favorável. Muito favorável. O ex-ministro Delfim Neto costumava dizer que o Brasil, o que ele fez durante esse período? Ele conectou um fio do Brasil ao mundo, e por esse fio veio dinheiro. Sim, porque o mundo estava numa situação, no final dos anos 60 e início dos anos 70, muito interessante. Havia muita disponibilidade de capitais pelo mundo, as transnacionais loucas por investimentos, e eles captaram isso. Então há uma atração de capitais de empresas do exterior absolutamente fundamental. Anote isso aí. Essa relação é fundamental para entender o milagre. Fundamental. Absolutamente interessante essa ideia, relação de favorecimento do contexto internacional. Isso, eles também, junto com essa questão, vai ter um processo de modernização e expansão da infraestrutura fantástico. A ideia do Brasil gigante, né? A maior ponte do mundo, o maior aeroporto do mundo, o maior porto do mundo, a maior hidrelétrica do planeta. Então você repara que Ponte Rio-Niterói e Itaipu são símbolos desse processo de modernização da infraestrutura. Olha como é que isso atrai o capital e as empresas do exterior, né? As questões das rodovias, a Transamazônica. Tá, a Transamazônica não é aquela coisa da modernização, mas de qualquer maneira, no geral, houve um processo disso. Os militares aumentaram o intervencionismo estatal através de criação de mais estatais. Esta linha mostra o número de estatais criadas. Há uma galera aí que diz que esse momento aqui é um momento liberal da economia brasileira. É mentira. Mas repare como tem um avanço em relação ao número de estatais. O intervencionismo estatal criado lá com Vargas permanece. Permanece nessa discussão aqui. Só que nós tivemos uma internacionalização que começa com Getúlio e se expande absolutamente com os militares. Então o milagre basicamente está relacionado com essa questão. Repare que o milagre mostra a ideia em relação do aumento da dívida externa. Se você não consegue ver direito aqui, né, porque ele leva como esse efeito negativo, repare aqui, ó, quando os militares entraram e quando os militares saíram. Há um brutal endividamento externo. E esse endividamento externo está relacionado ao fato do que gastamos com essa infraestrutura absolutamente fantástica construída no Brasil nessa época. O Brasil virou um canteiro de quê? De obras. Virou um canteiro de obras. Repare, olha o crescimento econômico, é o verde. Olha o verde. Olha aqui. Olha o milagre. Olha que teve um período que chegamos a 14% de crescimento ao ano. 14% de crescimento ao ano. Este é o milagre. Depois você começa a perceber uma queda, é verdade. Mas aqui, olha o milagre. É um crescimento fantástico da economia brasileira.
A inflação tem uma queda durante o milagre um pouco, mas depois ela vai crescer no próprio regime militar. No próprio regime militar, a inflação vai chegar no final a 242% ao ano de inflação. Evidentemente que tem uma queda, mas depois ela começa a subir. Então você tem pontos positivos dessa discussão do milagre, mas tem muitos pontos negativos. Para muita gente, no meu caso, por exemplo, acho que tem muito mais pontos negativos do que pontos positivos em relação a essa discussão do milagre. Mas que o Brasil expandiu sua economia, não há o que discutir, não há o que discutir essa parada. Com o Juscelino e com os militares, nós criamos o modelo industrial do tripé, que é o quê? A indústria de base, capital estatal. A indústria de capital... A indústria de bens de consumo não duráveis, capital privado nacional. E a indústria de bens de consumo duráveis, o capital estrangeiro. Este é o famoso tripé brasileiro. Até os anos 90 com Collor, isso vai se manter. Não esquece dessa ideia, não. Lógico que não é uma matemática. Tudo aqui é estatal, tudo aqui é privado nacional, tudo aqui é estrangeiro. Mas de uma maneira geral, você dá para pensar nessa ideia como um todo. Bom, finalizamos essa parte 2 desse processo que vai pensando em relação ao período JK e o período do milagre econômico. Depois a gente volta na parte 3. Esse milagre não vai se sustentar, mas queria deixar um recado para vocês. Não há força de pacificação duradoura com uma sociedade que abandona parte de si mesma. Um beijo no coração e até a próxima.